Hoje é dia 29/5 de 2022, 29 de maio de 2022, um dia depois do alagamento que houve na cidade do Recife, na região metropolitana. Vamos fazer esse vídeo, uma análise da maré, de como estava a situação da maré e se essa maré contribuiu para que houvesse maiores alagamentos na região. Eu sou o professor Silvio Jacques dos Anjos Garnés, do Departamento de Engenharia Cartográfica do Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a grande pergunta que fazemos inicialmente é como estava a maré no dia de ontem e fazer um estudo de caso utilizando os dados de maré do Porto do Recife. Aqui algumas fotos bastante impactantes, tirados das redes sociais, mostrando casas sendo arrastadas pelas águas, inundação das ruas, inundação também das estações do metrô. Então ontem foi um dia bastante atípico para Recife. Então, como estava a maré? A gente vai começar ouvindo aqui as palavras de Severino, logo pela manhã, na Avenida Recife, de frente a Enlurbe, para ver a situação como ficou. E enfatizamos exatamente na questão da maré, que é o estudo que iremos detalhar no vídeo de hoje. Então vamos ouvir aqui as palavras de Severino. Bom dia, aqui é Severino, supervisor da Enlurbe. Água dando na cintura. Avenida Recife agora, 6h10 da manhã. Pessoal passando, água dando na cintura aqui. Avenida Recife, 28/5 de 2022. A água está quase chegando dentro da Enlurbe. Passa nada, onde nada. Então, com as palavras de Severino, fica a imagem da Avenida Recife logo cedo, 6h10 da manhã. Vamos agora na Avenida Liberdade, ali próximo do presídio Marcelo Francisco de Araújo. Fica também próximo do cemitério Parque das Flores. E novamente colocamos as questões, né? Se a maré estava alta para esse dia. E vamos ouvir agora a gravação, ouvir não a gravação, porque esse vídeo foi um vídeo anônimo recebido nas redes sociais, então não conseguimos identificar a autoria, mas vamos mostrar aqui como está a água. Eu gostaria de enfatizar que eu moro próximo dessa região. Esse aqui é a rua de caminhada, aonde eu me desloco até o parque, até o posto Bido Krause, e passo aqui de frente, e desde que eu moro aqui e que realizo a caminhada, nunca presenciei um fenômeno dessa natureza com relação a alagamentos. Veja o Fusca, a água está quase na janela. Para iniciar nossos estudos, vamos rapidamente rever aqui o que seria uma maré baixa e o que seria uma maré alta. Então, a maré baixa é o ponto mais baixo, ou seja, um nível mais baixo que a água chega,
naquele determinado dia. Lembrando que a maré ela varia de dia a dia e de ano a ano, mas pode ser modelada, a gente vai ver isso mais para frente. Então, quando a maré está baixa, toda essa faixa de areia aqui, ou a faixa de praia, ela fica exposta e pode ser aproveitada pelos banhistas, pelos comerciantes. Quando ela sobe, então o nível do mar acaba aumentando e essa parte da faixa de areia ou da faixa de litoral acaba sendo coberto. Essas marés, elas têm alguma relação direta com os astros do sistema solar? Se ela tem alguma relação direta, então a astronomia acaba explicando, de certa forma, o acontecimento dessas marés. Então, os astros influenciam? A gente vai ver que sim, e esse é um conhecimento já bastante antigo, que remonta a 450 anos antes de Cristo, com observações no Mar Vermelho por Heródoto. E o grande filósofo Aristóteles também já falava sobre isso, Plínio, entre outros. Então é um fenômeno bastante antigo e vem sendo consolidado o tempo todo. Para explicar o fenômeno da maré, os sucessos aconteceram ali por volta de 1600 a 1700, com nada mais nada menos que o nosso grande cientista Isaac Newton, pela formulação da lei da gravitação universal, que diz o seguinte: a intensidade da força de atração entre duas partículas do universo ligadas por uma linha é diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, onde esse K seria a constante de gravitação universal. Então, a partir dessa lei da gravitação universal, por Newton, é que se começou a ter explicações matemáticas do fenômeno da maré. Então, vamos a uma definição. Essa é uma definição que colocamos aqui baseado nos conhecimentos que temos. Então, é um fenômeno que ocorre devido à força de atração dos astros celestes da Terra, principalmente pela Lua e pelo Sol. E é mais potencializado pela atração da Lua face à sua massa e proximidade com a Terra. Os planetas, a influência é negligenciável frente à atração da Lua e do Sol, mas a Lua realmente é o astro que influencia mais diretamente na altura da maré. Então, para explicar agora, vamos entrar no conceito da força de maré. Então, a força de maré num ponto da superfície da Terra é a diferença entre a força de atração exercida pela Lua e pelo Sol neste ponto e a força de atração exercida por esses astros no centro da Terra. Então, se a gente tem um ponto na superfície, um ponto P na superfície, e Fp representa a resultante da atração da Lua e do Sol, e Fc representa a resultante da atração da Lua e do Sol no centro de massa do planeta, então a diferença entre Fp e Fc é chamada de força de maré. E é essa força de maré que vai explicar os efeitos da maré. Se esse ponto P ele estiver no oceano, nas partículas líquidas, então nós teremos as marés oceânicas. Se esse ponto P estiver na crosta terrestre, na parte sólida, nós teremos as marés terrestres. A Terra ela tem um comportamento elástico e acaba se deformando por conta dessa força exercida da atração lunisolar sobre o nosso planeta. Então, estou representando um astro fictício que seria a resultante da atração da Lua e do Sol, por isso representado aqui a Lua,
e o Sol junto, então um astro fictício de massa m, e vamos representar uma unidade de massa no ponto da superfície da Terra. As forças Fc e Fp, então, pode ser representada por essas equações. Como a constante de gravitação universal e a massa do corpo que está atraindo são as mesmas para os dois pontos, o que diferencia é a distância. O d seria a distância do centro de massa do planeta até o centro do astro fictício, e d' seria a distância do ponto P na superfície do planeta até o centro desse astro fictício. Então, colocando em evidência essas duas equações, nós teríamos que a força de maré é km pela diferença aqui de 1 sobre as distâncias. Portanto, se eu tenho uma distância da superfície e está nesse ponto do planeta, no ponto mais diretamente ligado com o astro, eu vou ter aqui uma distância menor do que a distância que vai até o centro. Se a distância é menor, então 1 sobre o valor dessa distância, ainda mais ao quadrado, é menor, ou seja, é maior do que um número maior aqui embaixo. Então, algo dividido por infinito tende a zero. Então, esse valor aqui, sendo maior, essa diferença fica positivo. Então, pontos que estão diretamente relacionados nessa parte do planeta teria uma força de maré positiva. E a direção na direção do astro. No caso oposto, vai se inverter, porque a distância agora d' passa a ser do astro até o ponto oposto, e portanto ela é maior do que a distância até o centro. Se ela é maior, significa que esse valor é menor do que esse. Então, essa subtração acaba resultando num valor negativo. Esse valor negativo vai ser representado como força vetorial no sentido oposto. Então, sentido positivo, sentido planeta-astro, sentido negativo, planeta oposto ao astro. Então, um Fm menor que zero. O que acontece? Nessa região tenho forças puxando para lá, nessa região forças puxando para cá. Se a análise for feita em vários pontos do planeta, a gente vai ter uma situação do seguinte tipo. Como essa distância, se as duas distâncias d' e d forem iguais, significa que isso aqui é zero. Então, com esse triângulo aqui formado, com essa distância d' se aproximando da distância que vai ao centro, isso aqui vai ficando menor. Então, portanto, a partir desse alinhamento, as forças vão ficando menores. No alinhamento tenho forças maiores, fora do alinhamento forças menores. Positivo no sentido direto do planeta e no sentido oposto a força será negativa e a direção será então ao contrário. A consequência disso agora, na forma do planeta, é exatamente essa. Essa região aqui em roxo, nessa tonalidade tendendo para o roxo, vai ser a elevação da crosta terrestre, a elevação dos oceanos, por consequência da força de maré. Então, na direção da linha que une ao astro resultante aqui, teríamos valores mais altos e fora dela iria diminuindo. Está aí a explicação da força de maré. Então, o resultado da força de maré atuando em toda a superfície do planeta faz com que essa deforme, alongando-se na direção da resultante da atração lunisolar. Lembrando, esse tipo de efeito de maré, hoje quem trabalha com posicionamento de GNSS, com posicionamento por ponto preciso, é preciso fazer esse tipo de correção. Então tem que fazer a correção das marés para se ter a coordenada correta. Porque
a própria crosta se eleva, e essa correção tem que ser levada em consideração. Claro que não na quantidade que se eleva os mares, mas também se eleva. A parte específica que trabalha com esse tipo na geodésia é a disciplina de geodésia física. Então, na disciplina de geodésia física, trabalhamos com essas correções de marés terrestres. As marés de Syzygy. Então, a gente vai ter momentos com marés mais altas e momentos com marés mais baixas. As marés de Syzygy, elas são os momentos de marés mais altas, e as baixa-mares, chamadas baixa-mares, também serão menores. Então, são os extremos que ocorrem. O porquê que esses extremos ocorrem? Exatamente quando acontece o alinhamento dos planetas. Então, se eu tenho o Sol e tenho a Lua alinhados com a Terra, a força lunisolar da maré vai ser maior. Tanto nessa condição, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, quanto nessa condição, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Exatamente ali por conta do que a gente já explicou, que do lado oposto as forças têm sinal contrário, e portanto o planeta acaba se alongando na direção dos astros. Aqui a gente colocou o sinal de menos exatamente para mostrar que essa força, na verdade, ela é resultante, porque é o sentido negativo está para cá. Então, na verdade, ela soma. O FL com força da Lua com a força do Sol se soma e vai ter a força lunisolar. Então, por isso que a gente está usando menos aqui para mostrar que, na verdade, estão se somando para essa direção. Aqui a força lunisolar, a força do Sol está para cá, mas a força da Lua, como ela é positiva na direção da Lua, nesse sentido aqui ela seria negativa. Então, menos com menos, mais, e vai ficar, vai se somar. Aí tem aquelas situações em que Lua e Sol formam aproximadamente 90 graus. Ocorrem as marés de quadratura, aquelas marés que não são muito altas e também os valores das baixa-mares não são muito baixas. Isso acontece porque aqui tem a explicação física vetorial. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção, a soma vetorial dos dois, que seria a força resultante, ela vai simplesmente somar diretamente se eles estiverem alinhados. Se eles estiverem formando 90 graus, a resultante vai ser exatamente esse pedaço. Então, se alguém conhece aqui, se for exatamente 90 graus, funciona aqui o teorema de Pitágoras, o comprimento desse vetor. Tá? Então, esse vetor resultante será bem menor do que quando estão alinhados. Então, a força de maré na quadratura, ela é menor do que a força de maré quando os astros estão alinhados. E por isso o planeta se deforma menos. A altura de maré desenvolvida em constituintes de maré. Então, Isaac Newton ele lançou a lei da gravitação universal, que já explicou muita coisa. Depois, Laplace desenvolveu a teoria do potencial, e é onde fica a definição de geóide, a forma física da Terra. Então, vem aí das teorias desenvolvidas por Laplace. Depois houve aprimoramentos por outros grandes cientistas matemáticos. Kelvin introduziu o desenvolvimento harmônico nas predições de maré. A teoria teve aprimoramento por outros grandes nomes. E, em resumo, dá para se desenvolver um modelo matemático utilizando a somatória de harmônicos. Então, se eu tenho aqui N componentes que envolvem os harmônicos cosseno e seno,
onde cada par da somatória é chamado de constituinte de maré. Então, se eu tenho dois constituintes de maré, então o N vai ser igual a 2. Eu teria uma somatória para I igual a 1, que seria A1, W1, B1, W1, mais aí A2, W2, B2, W2. Então, repara que o polinômio aqui acabaria ficando com dois componentes, então chamado duas constituintes de maré. Essas formas aqui de escrever são formas equivalentes, então dá para transformar de um no outro, são exatamente equivalentes. O que são cada elemento desses aqui? A gente colocou aqui, ó. N número de componentes dos harmônicos de maré. W é a velocidade da onda, T é o instante em que se deseja ter a cota, estou chamando de cota, um termo genérico, porque eu não preciso estar vinculado a uma altitude, amarrado em algum vértice da rede de referência do país, no caso aqui do Brasil é o IBGE, que é responsável pelos referenciais altimétricos e também os referenciais planimétricos. Então, cota é o termo genérico. Tá? Eu posso simplesmente instalar uma régua em qualquer posição e monitorar a partir fazer um monitoramento relativo a partir dessa régua. A e B são os coeficientes da iésima constituinte de maré. H0 é a cota inicial, ou altura inicial do modelo. R, agora já aqui embaixo nessa outra equação, é a amplitude da iésima constituinte de maré. O φ é a fase da iésima constituinte de maré e o H é o valor da cota calculada ou da altura de maré. Lembrando que cota aqui está representando um termo genérico, mas poderia estar vinculada a uma altitude já amarrada a um RN, uma referência de nível do IBGE. Geralmente isso acontece. Tá? Então, os marecos têm um RN e esse RN está vinculado à rede altimétrica do país. Então, esse é o modelo de maré. Então, quando formos falar em modelo de maré, estaremos falando exatamente de modelos desse tipo. Os dados de maré. Então, para esse trabalho que iremos fazer, iremos trabalhar com os dados da Marinha. Então, a Marinha ela tem para os portos das cidades brasileiras, ela tem os valores de tábua de maré e tem também as fichas de cada uma desses marégrafos. E a gente vai buscar esses elementos. Então, estou aqui a página inicial do site e aqui seria o que a gente vai buscar: tábua de maré e ficha da estação maregráfica. O ponto que nós iremos utilizar de referência para esse nosso trabalho é o Porto do Recife. Aqui são as coordenadas geodésicas do Porto de Recife. Ele não está exato, então está aproximado, então essa coordenada aqui vai dar nas redondezas desse ponto aqui. Mas a régua que marca o local do marégrafo está aqui, ó. Então, quando a gente fez a visita e tiramos essas fotos, aqui ainda havia uma régua que materializava a posição do marégrafo, que ficou instalado durante muitos anos aqui. Em Recife, nós temos uma série de 40 anos de dados maregráficos aqui no Porto do Recife. Os dados estão aqui, iremos agora buscar. Então, vamos abrir aqui o site da Marinha, e aqui embaixo vamos verificar aqui os dados. Ó. Então, eu tenho tábuas de maré e a ficha da estação. Primeiro, vamos entrar na ficha da estação. Aqui eu tenho o nome, né? O nome do... E aqui a localização. Então, vamos ver se a gente encontra aqui. Porto do Recife. Estou vendo ali
Ali está no rio. A fluviométrica, eu cliquei no errado. Eu cliquei no fluviométrica, eu quero essa aqui, ficha das estações maregráficas. Então agora sim, eu tenho a localização, agora vem por estado, eu vou procurar aqui Pernambuco. Dentro de Pernambuco nós vamos procurar Porto do Recife. Achei Pernambuco, aqui Porto do Recife. A ficha aqui está. Então essa é a ficha. Vamos abri-la. Então a tábua de maré, e aqui vem as descrições desse marégrafo. Tá aqui, ó. Aqui os RNs, ó, os RNs que foram implantados. Aqui a régua, naquele local que a gente mostrou da foto. Aqui as referências do nível 0 da régua até as RNs. Então, com essa ficha aqui, a gente consegue recuperar essas alturas, as altitudes relacionadas ao Sistema Geodésico Brasileiro Altimétrico. Então, isso aqui foi só para mostrar. Um RN de referência que não se perdeu foi esses aqui não encontramos, mas esse daqui tem, esse RN aqui tem, e esse RN tem. Então, esse e esse aqui tem marcas dele, tem as referências. Esse, inclusive, tem a chapinha. Esses aqui não encontramos quando fizemos a visita. Certo? Então, lembrando que nós, para essa análise aqui, não precisamos estar relacionado diretamente aqui com as altitudes, porque é uma análise relativa. Uma análise relativa que iremos fazer. Vamos fechar aqui e agora vamos buscar as tábuas de maré, da onde tiramos os dados para fazer a nossa análise. Então, tábuas de maré, vamos lá. Novamente, vamos achar aqui Pernambuco. Então, Pernambuco, Porto de Suape, Porto do Recife. Aqui as tábuas de maré, então, para cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o que são fornecidos nessas tábuas de maré? São fornecidos os horários de máximos e mínimos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o mês de maio, já que estamos falando dele. Ó, mês de maio, vamos aqui pegar nas proximidades aqui, vou pegar aqui no dia 28 mesmo. Dia 28, aqui, ó, no dia 28. Então, às 2h24 da manhã, o valor da altura de maré, ou da cota de maré aqui, seria de 2,1. Às 8h45, de 0,4. Então, unidades em metros. Às 14h47, 2,20. Às 21 horas, 0,4. Então, às 2h47 da tarde seria o valor de máximo. Então, seria dos piores momentos para o alagamento, porque a água não teria como escorrer. É claro que até chegar aqui, com a maré alta, já também atrapalha bastante, mas o ponto crítico aí estaria quase 3 horas da tarde. Então, com esses elementos todos, eu baixei cada um desses elementos e agora vamos mostrar aqui como organizamos esses dados. Está aqui, ó, 2022. Então está aqui, para cada um deles, ó, 1 de 2022, às 2h32, a altura era de 2,30. Aí, às 8h47 era de 0,30, então foi o máximo, foi o mínimo, foi o máximo, foi o mínimo, foi o máximo, foi o mínimo, e assim para o ano todo. Então a gente tem o ano todo organizado nessa forma. Até 31/12 aqui, ó, vamos pegar aqui, 5,13, 70 centímetros, às 11h13, 1,80, depois 0,70. Só para mostrar qual é a forma de dados. Ok, com esses dados, durante
alguns anos atrás, eu desenvolvi um módulo do meu programa para trabalhar com análise de maré. Inclusive, foi feita a análise de todos os marecos da placa tectônica sul-americana por um dos meus orientandos, né, o Lucas, hoje professor lá no Piauí, e publicado, então, esse trabalho está publicado na Revista Brasileira de Cartografia. Então, mas vamos mostrar aqui como é feito. Então, eu tenho aqui análise de maré, e agora eu vou buscar aqueles dados que eu mostrei para vocês. Não, esse é um modelo de maré. Dados AstroGeotop, dados 2022. Então tá aqui, ó. 1 do 1, 2 horas 32, 2 e 30. Deixa eu ver se é isso. Pronto. Então, lido todos os pontos, ó, repara que aqui só temos os máximos e mínimos, máximos e mínimos, máximos e mínimos. Isso daqui, eu posso fazer uma modelagem, criar um modelo de maré baseado naquele modelo matemático que foi apresentado e fazer o desenvolvimento harmônico. É isso que eu vou fazer agora. Então, com os dados a partir de 1 de 1 de 2022 até 31 de 2022, são 365 dias, tem de dados 1.410 pontos. Eu vou definir quais as constituintes que eu quero utilizar. Então, existe algumas constituintes padrão que a literatura apresenta em algumas análises e a gente reproduziu elas e eu posso selecioná-las. Por exemplo, com 4 constituintes, cada uma daquelas constituintes elas tem uma determinada influência e isso já está bem registrado na literatura. E essas constituintes que colocamos aqui, elas fazem a estimativa da maré astronômica. Por quê? Porque também, além da astronômica, tem os efeitos meteorológicos com o vento que acabam saindo daquele padrão. Então, essas que a gente está modelando são com relações à atração lunisolar que fornece o modelo de maré astronômico. Meteorológicos eu não tenho como fazer diretamente assim, então tem que ser analisado caso a caso, mas não tem essa implementação aqui no software AstroGeotop. Então, com 4 constituintes, com 9 constituintes, e aqui são os constituintes e as velocidades da onda dessas constituintes. 12 constituintes, 37 constituintes, todas as constituintes aqui disponíveis, são um total de 69, mas geralmente eu trabalho com 37 constituintes, porque aumentando a quantidade de constituintes, muitas vezes a melhoria é muito pequena, então não justifica aumentar demais a quantidade de constituintes. E acima de 37, eu poderia fazer a personalização. Quais mais eu quero incorporar aqui? De maneira que poderia até fazer comparação entre softwares, exatamente sabendo quais constituintes que o software está utilizando, daria para fazer a utilização dessas mesmas constituintes, selecionando aqui as personalizadas. Iremos trabalhar com 37 constituintes. Com 37, e vou mandar gerar o modelo. Então, aqui eu tenho a observada, que são as azuis, e essas aqui são as ajustadas pelo modelo. O modelo da constituinte de maré está aqui, ó. Esse é o modelo. São aqueles elementos, ó, o A, o B, a velocidade e a amplitude. E aqui, qual é o valor da fase. Feito o modelo, ainda dá para fazer uma análise para saber qual é a diferença entre o que o modelo está gerando com as observadas. O desvio padrão aqui está com 2,8 centímetros. Repara como que isso não está ruim, está bom. E aqui ele diz qual é o máximo resíduo que foi encontrado. Então, 7 centímetros e 6,2 centímetros. Então, máximo de 7 e o mínimo de 6,2.
eu posso confiar tranquilamente nesse modelo que foi gerado, sabendo que eu vou ter algo melhor aí do que 7 centímetros. Com 68% das vezes eu vou ter melhor do que 2,8 centímetros, que é o resultado aqui do desvio padrão. Então, feito o modelo, eu vou salvar esse modelo. O modelo de maré, vou salvar ele. E eu já tinha salvo aqui um modelo de maré que eu utilizei nos resultados. Mas vamos aqui, cadê? O modelo de maré. Então, ele está até aqui, ó. Eu vou salvar aqui como 3. Pronto, está salvo o modelo de maré. E agora, como aqueles valores que a Marinha traz, ele só traz valores de máximo e mínimo, nós podemos estimar, fazer uma estimativa da maré no tempo que a gente desejar, uma vez que já se tem um modelo de maré, e o modelo de maré já foi validado aqui pelas análises que foram feitas. Então, nós vamos fazer agora uma predição. Então, a predição vai começar de quando até quando. Agora eu posso fazer uma predição do dia 1/1 de 2022, começando às 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, e fechar aqui no dia 31, às 24 horas, 0 minutos e 0 segundos. Qual o modelo de maré? Então, o modelo de maré, o que eu acabei de criar, está aqui, ó. É o modelo 3, foi esse modelo. Vou fazer uma estimativa de quanto em quanto, de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 segundo. Poderia até fazer de 1 em 1 segundo, poderia fazer até de décimos de segundo se eu quisesse. O importante, de 1 em 1 minuto está muito bom para fazer análise. Mais do que isso, seria algo muito específico que não viria ao caso. Então, vamos fazer uma estimativa de 1 em 1 minuto. Pronto, concluiu e aqui estão os dados estimados. Agora nós podemos fazer a análise que queremos no dia 28. Vamos encontrar aqui dia 28/5. Ó. Dia 28/5, sim. Agora vem um detalhe. Ó. Deixa eu voltar ali no zoom anterior. Essas marés aqui são as marés de Cisígia, quando existe alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Essas marés aqui são da quadratura. Então, eu tenho Cisígia, quadratura, Cisígia, quadratura, Cisígia, quadratura e assim por diante. Isso está relacionado diretamente com as fases da Lua. Uma vez que Lua nova e Lua cheia, a gente tem aproximadamente o alinhamento entre os astros. E a Lua quarto crescente e quarto minguante, ou minguante e crescente, elas estão aproximadamente a 90 graus. Aqui outra coisa que a gente pode ver, o que acabamos de falar. Então, nas marés de Cisígia, eu tenho altos valores de maré e tenho baixos valores de baixa-mares. Então, marés altas são chamadas de pré-mares e marés baixas aqui de baixa-mares. Então, eu tenho valores muito baixos de baixa-mares e valores altos de pré-mares. Está aqui, então, as marés de Cisígia. E quando eu tenho na quadratura, eu tenho baixos valores das marés altas e não tenho um valor tão baixo das marés baixas. Então, a amplitude é menor. Certo? Então, aqui já podemos ver que no dia 28/5, embora tenha sido uma maré de Cisígia, ela foi menor do que a quinzenal anterior e a quinzenal posterior. E essa análise a gente vai mostrar mais para frente. Ainda bem que ela não foi uma tão alta, que poderia ser pior ainda a região de alagamento que houve na cidade. Voltamos para as transparências agora, porque eu coloquei essas análises lá e podemos fazer a partir de lá.
Isso aqui foi só para mostrar como chegamos nos resultados. Então vamos voltar aqui para os nossos slides e vamos dar continuidade. Então, fases da Lua. Aqui está um slide relacionando fases da Lua com as marés. Então, eu fiz a questão aqui de mostrar. Essa primeira aqui, se a gente pega dia 3 de 1 de 2022, ó, que foi a máxima desse primeiro período aqui, ó, de janeiro. Então, a Lua Nova aconteceu aqui no dia 2 de janeiro, às 15h33. A máxima aconteceu no dia 3 de janeiro, às 16h20. Então, repara, aqui eu estava em Lua Nova. Depois, a lua crescente, ela aconteceu em 9 de janeiro de 2022, às 15h11. Aqui, a mínima não, a máxima das mínimas desse ciclo aqui aconteceu no dia 11 de 1 às 11. Então, ó, no dia 9, aqui no dia 11 que aconteceu aqui a mínima. Voltou a subir e aconteceu a máxima no dia 19, sendo que a lua cheia aconteceu no dia 17, às 20h48. Depois a mínima, no dia 26 de janeiro, a lua minguante aconteceu aqui no dia 25 de janeiro, às 10h40. Então, repara, diretamente relacionado com as fases da lua, então pelas próprias fases da lua a gente já consegue saber quando a maré vai ser mais alta e quando a maré vai ser mais baixa. Trazendo para o nosso detalhamento, a gente fez um círculo aqui onde queremos analisar. Então, está aqui a sequência agora para analisar o do dia 28. Vejamos. Então, no dia 30 do 4, no dia 8 do 5, no dia 16 do 5, no dia 22 do 5, no dia 31 do 5. Repara, vai acontecer a máxima da máxima nessa quinzenal no dia 31 do 5. Nós estamos no dia 28 do 5. Então, não estamos exatamente no ponto máximo. E era mas estamos aí chegando na Lua Nova. Lua Nova aqui em maio vai ser no dia 30. Ó. Então, no dia 30 acontece a Lua Nova e esse alagamento se deu no dia 28. Então, quase já, né? Estamos quase alinhados na Lua Nova. Mas ainda tem um pouquinho mais para crescer ainda a altura da maré, sendo o máximo vai alcançar ali no dia 31 do 5 às 3h55. Aqui a gente mostra a diferença entre o dia 16 do 5 e o dia 28 do 5, aproximadamente 30 centímetros. Essa e essa daqui dá um pouco mais de 30, essa aqui dá ali nas proximidades de 30. Então estamos arredondando, só para ter uma ideia, de que poderia ter subido ainda 30 centímetros de maré se fosse no dia 16 ou na próxima quinzenal. Aqui mostrando as chuvas do dia 28 do 5 tiveram as marés em Recife no seu menor impacto dentre as marés de Cisígia, com máximas aproximadamente 30 centímetros menor que as marés de Cisígia, que ocorreu no dia 16 e que vai ocorrer no dia 15 do 6. Então, a máxima desta quinzenal ocorre no dia 31 do 5 às 3h55 da manhã, que é essa aqui, ó. A do dia 28, então nós teremos ainda essa e essa quase na mesma altura, mas a máxima acontece aqui no dia 30, no dia 31. No dia 28, o que aconteceu? Lembrando que a fala do Severino, às 6h10 da manhã, lá na Avenida Recife, vejamos, às 6h05, olha aqui onde estava a maré. A Avenida Recife estava muito cheia e a maré ainda estava diminuindo. Ela estava diminuindo para poder chegar no máximo. Então, por volta aí das 14h30, é que a maré estava alta e realmente a situação piorou nesses pontos de alagamento. Pela falta de escoamento das águas da chuva para o oceano. Eles caem nos rios, os rios não têm como lançar as águas no oceano e acaba que
a área atingida fica maior. Aqui são os valores que a gente tem às 14h30, né, o valor de 2,177 e 8,34, que foi a mínima de 0,38. Uma diferença aqui de quase 1,80 m da variação entre o mínimo e o máximo. Então, repara, 1,80 m de altura de maré acaba dando um impacto bastante violento aí quando tem chuvas muito frequentes e muito fortes. Aqui, alguns vídeos só para relacionar como ficou a situação. Então, as chuvas do dia 28 de maio de 2022, ainda que não tenham sido nas marés máximas das máximas, ocorreram num período de pré-amares de Cisígia, nas proximidades da Lua Nova. Isso fez com que as situações das inundações se agravassem pela dificuldade de escoamento da água. Isso é um testemunho pessoal. Dos 14 anos morando em Recife, essa foi a maior das inundações presenciadas e, portanto, me solidarizo com as famílias que tiveram as casas inundadas e destruídas. Como a gente viu, cenas muito fortes e que eu preferi nem colocar aqui nos vídeos. Vamos assistir os vídeos para poder fazer o fechamento do nosso vídeo. Então aqui é a cena filmada da Avenida Recife pelo Severino, às 6h10 da manhã. Água quase na cintura. A gente tem algumas imagens um pouco mais fortes, mais ali próximo das 14. Essa aqui a gente também já mostrou, que foi a segunda, foi lá na Avenida Liberdade. Essa terceira aqui aconteceu na BR-101, no canal da BR-101, próximo do Terminal do Barro. Vamos ativar ela. Então, por aqui passa um canal totalmente transbordado. Esse é o viaduto ali na rua que dá na Padaria La Roca. Agora até eu não estou me lembrando o nome dessa rua, mas logo ali embaixo, ó, essa é a BR-101. Ali uma carreta arriscando fazer a passagem. No final desse viaduto também, adiante, ali tem uma baixada. Há 11 anos atrás eu fundi o motor do meu carro num outro alagamento que teve, mas não chegou no nível desse. Esse aqui é o metrô em Cavaleiro. Então, chegando na estação Cavaleiro, também estava muito inundado. E para mostrar que não só ocorreu aqui nas ruas, mas também houveram alguns prejuízos. Isso aqui é lá no Shopping Recife, mostrando que a água também adentrou lá nas lojas do Shopping Recife. Então, por fim, quero agradecer os autores desses vídeos. São, a menos do Severino, que estava identificado, os demais foram autores anônimos. A gente agradece pela disponibilidade. É um registro histórico que fica. E esse foi o estudo realizado, um estudo das marés nas precipitações em Recife, dia 28 de maio de 2022. E esse são os meus endereços do Instagram e do YouTube. Agradeço aí pela paciência de todos, por assistirem meu vídeo. E fica como um registro histórico e uma contribuição do nosso departamento, da Universidade Federal de Pernambuco, a todos os pernambucanos e brasileiros que atuam nessa área aí de marés. Muito obrigado.